calma aí. Vai ter mais 4 livros do universo de Princesa Estrada. Vai ter um livro do Floriante, um livro da Olivia, Cadê de Maldade do Scorpio 3 e um Diário da Amora 5. Ai, meu Deus do céu. E ainda vai ter uma saga nova. Desse jeito eu vou enlouquecer. Mas calma aí. A gente vai ver esse vídeo com todos os detalhes sobre os novos lançamentos de ADPD que vão vir esse ano e ano que vem. Vamos lá! Olá, pessoas e gnomos floridos! Tudo bom com vocês? Bem, espero que sim! Eu sou a Sara e essa aqui é a Biblioteca Mágica da Sara, o meu canal onde eu faço conteúdos sobre o Diário de uma Princesa Desastrada, que é o meu livro favorito e eu acho que é o livro de favorito de muita gente também. Bem, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os novos lançamentos de ADPD. Eu estou muito ansiosa. A mídia revelou hoje, de meio-dia, que vamos ter 4 lançamentos confirmados. E assim, eu já tenho aqui algumas teorias sobre todos eles. Bem, começando pelo nosso Diário de Tarefas Gnomosos do Floriante Viajante. Bem, não foi bem o título que eu peguei, mas eu acho que a gente chegou perto aí de... Eu cheguei perto, assim, eu sabia que ia ter alguma coisa a ver com gnomos, um diário do Floriante Viajante. Eu acho que eu só errei na parte do tênis. Mas enfim, aqui a gente já tem esse lançamento confirmado para setembro e eu tô muito ansiosa. E como meu aniversário é em outubro, eu vou pedir pros meus pais me darem esse livro de presente, né? Aí, sobre esse livro eu tenho algumas teorias. Como é um diário de tarefas, eu acho que é bem provável que seja um livro de atividades, já que a Made falou que esse não vai ter um formato convencional de livro. Então eu acho que é bem provável que seja aí um livro de atividades aí do universo de Princesa Estrada. Ia ser muito legal e também aposto que ia revelar muita coisa sobre Florentia, no qual eu gostaria muito de saber. E também poderia mostrar talvez algumas viagens do tempo do Floriante, mostrar alguns futuros alternativos. Cara, ia ser muito legal. Bem, e também vai talvez mostrar bastante os segredos dos gnomos do Floriante. E também mostra a língua dos gnomos, que inclusive aconteceu uma coisa muito curiosa. Enquanto a Made apresentava o vídeo, tinha uma outra Made dentro de um espelho. E ela colocou essa mensagem aqui escrita num papel. E depois colocou outro papel escrito o alfabeto dos gnomos, traduzido aí. E a tradução deu a palavra chamada a palavra impostora. Então a Made do espelho falou que a Made que estava apresentando o vídeo era uma impostora. Tipo, o que isso significa? Será que uma Made impostora sequestrou a Made verdadeira e prendeu ela dentro desse espelho e é por isso que a Made não tá postando spoilers dos próximos livros? Sinceramente, eu acho que isso é provável, porque eu percebi que ela não tem estado muito ativa aí nas redes sociais ultimamente. Não que eu stalkeei ela, é claro que eu definitivamente não stalkeio ela, ok? Enfim, também vamos ter o quê? O caderno fabuloso da Olivia, porque basicamente a Made explicou que ela está planejando aí uma nova saga de ADPD, que seria vários livros que se passariam em cada uma das regiões de Florentia e cada um seria protagonizado por um personagem diferente, para mostrar coisas que a Amora não vê, que ela não participa e sobre segredos de Florentia que talvez ela ainda não saiba. E bem, o primeiro livro dessa saga vai ser protagonizado pela nossa diva icônica, fabulosa e maravilhosa Princesa Olivia Isabel Flora de Florentia. Então já podemos esperar assim um caderno muito lindo, muito fabuloso, enfim. E talvez até mostre a fanfic de Amorpio da Olivia, que é algo que eu quero realmente muito ler. E aí, eu acho sobre esse livro, primeiramente, vai ser co-protagonizado pela Safira. A Safira vai estar aí junto da Olivia nos acontecimentos do livro, porque a Made até mostrou alguns spoilers das artes aí e tava mostrando que a Safira estava junto da Olivia em praticamente todas as artes. Então eu tenho certeza que a Safira vai protagonizar esse livro junto com a Olivia, co-protagonizar no caso. E acho que vai ser muito legal explorar mais a relação delas duas, porque não deu pra ver muito em Princesa Estrada 4. E talvez aprofundar um pouco mais a Safira, porque eu achei ela uma personagem muito interessante e que merece mais aprofundamento. Aí também vamos ter uns segredos sobre Bellaria, porque a Made do espelho tava com o mapa de Florencia e tava circulando algumas coisas de Bellaria. Então talvez contenha segredos sobre Bellaria.
já que a Olivia ela é uma Noitires, então seria bem provável que talvez aconteça alguns segredos sobre os Noitires e sobre Bellaria. Assim eu espero, porque é um mistério assim que eu realmente quero saber mais sobre Bellaria, porque essa região esconde muitos segredos. Aí também, já falei, vai ter essa nova saga e eu vou fazer mais tarde uma lista de personagens, ainda nesse vídeo, personagens que merecem ter um livro próprio, ok? Bem, também vai ser um livro, acho que vai ser ambientado em Passionária, porque a Made falou que cada livro dessa nova saga vai ser ambientado em uma das regiões de Florentia. Então eu acho que esse livro da Olivia vai ser ambientado em Passionária, já que é a região das fadas e é onde a Olivia passa a maior parte do tempo lá dela estudando na escola de magia. E aí já podemos ver aí várias coisas de Passionária. E espero que nesse livro também apareçam personagens como a Flora e a Rosalina e o Arthur também. Seria muito legal. E também seria legal se a Olivia, além do grupo da Amora, ela tivesse um grupinho próprio, sabe? Eu acho que ia ser muito fofo ver ela com os amigos assim da idade dela. Ia ser muito mais legal. E aí, vamos para o nosso próximo lançamento, que é o quê? O Caderno de Maldades do Scorpio 3. Ó, eu acertei quais são os seus lançamentos, mas eu errei a ordem do Scorpio 3 e de ODPD 4. ODPD 5, no caso. Porque o ODPD 5 vai lançar depois do Caderno de Maldades do Scorpio 3. Mas enfim, eu tô muito ansiosa pra ler o Caderno de Maldades do Scorpio 3, porque vai ser muito mais inédito que qualquer um. Porque, por exemplo, o Caderno de Maldades do Scorpio 2 foi um livro que eu achei muito previsível, porque eu acertei todos os plots desde o início. Antes de mesmo de ler o livro, eu acertei todos os plots. E aí eu acho que o Caderno de Maldades do Scorpio 3 vai ser bem mais imprevisível, já que a Amora não tava do lado do Scorpio o tempo todo, já que ela tava ocupada aí no castelo da Inominável. Ia ser muito legal ver o Scorpio conhecendo aí filhos de outros personagens, porque a Midi falou que vai aparecer filhos de outros personagens e outros personagens adultos que não apareceram em ODPD 3. E eu tô muito ansiosa pra saber o que aconteceu com os personagens do futuro. Principalmente, tipo, o que aconteceu com o Corey, já que ele se casou com a Lila e eles tiveram a Alane. O que aconteceu com o Corey no futuro? O que aconteceu de verdade com o Caspian, já que a gente sabe que aquele Lord Caspian ali era um Lord Caspian falsificado, que todo mundo sabe que aquele ali era o Scorpio disfarçado. Quero saber melhor o que aconteceu com a Sad no futuro, porque ela não apareceu muito. Quero saber o que aconteceu com o Lord Diabrotic. Quero saber, tipo assim, quero conhecer os filhos dos personagens. Quero saber o que aconteceu com a Flora, com a Rosalina, com a Safira, com todo mundo assim. Com a Olivia também. A gente viu a Olivia adulta, mas seria muito mais legal se a gente visse mais coisas dela aí em Scorpio 3. E também eu acho que Scorpio 3 pode ser co-protagonizado pelo Lord Diabrotic, que é o Scorpio adulto do futuro, e pela Ametista, já que ela vai estar aí junto do Scorpio o tempo todo fingindo ser a Amora. Mas eu acho que uma hora o Scorpio vai descobrir que aquela ali não era a Amora de verdade, porque ela vai estar agindo estranho. Eu acho que seria muito engraçado a Ametista, tipo, tá lá falando com o Scorpio aí na Deus Solta. Scorpio. Aí o Scorpio fica tipo, quê? Eu acho que poderia muito ter uma cena dessas. Ia ser muito legal, muito engraçado se tivesse. Eu quero ver o que a Ametista, o Scorpio e toda a galera tava fazendo enquanto a Amora tava ocupada lá investigando as coisas da Inominável. Assim, eu tô falando muito rápido nesse vídeo, mas é porque eu realmente estou muito ansiosa pra isso. Pra ler todos os livros e todos os mistérios, porque vocês sabem que eu amo muito essa saga e tudo mais. Aí vamos para o nosso próximo lançamento, que seria o Diário de uma Princesa Desastrada 5. Cara, eu tô muito ansiosa pra esse livro. Vocês já viram eu fazendo teorias pra ODPD 5 em outros vídeos, então eu não vou me aprofundar muito nas minhas teorias aqui, porque vocês podem ver nos meus outros 2 vídeos que eu postei só de teorias e fanfics mentais pra ODPD 5. Mas enfim, eu acho que ODPD 5 vai focar muito nos personagens que são sereias e tritões, tipo o Nautilus. Graças a Deus, o nosso querido, incrível, maravilhoso Nautilus vai ganhar mais aprofundamento, porque o coitado tava parecendo mais um chaveiro do Léo. Tipo, o Léo aparecia, o Nautilus ia atrás. Você comprava um brinquedinho do Léo, via um brinquedinho do Nautilus de brinde. Era muito assim, o Nautilus tava quase que sendo um chaveirinho do Léo. E eu acho que seria muito legal se o Nautilus realmente ganhasse uma personalidade própria
pra gente conhecer ele melhor, saber mais sobre ele, sobre a família dele. Que ele até ganhou um pouquinho mais de aprofundamento em ADPD4, que a Made mostrou aí a mãe dele, que é a Marine, e o irmãozinho dele, que é o Nori. Mas mesmo assim a gente ainda não sabe muita coisa sobre ele, sobre a personalidade dele. Enfim, seria muito legal se a gente aprendesse mais coisas sobre Nautilus. E também sobre a Senhora Tiara, porque ela não tem mais memória, porque que o cabelo dela tá preto, enfim. Tem muitas dúvidas que eu quero que sejam respondidas em ADPD5. E se Deus quiser, vem em ADPD5 nosso tão esperado beijo de Amorphio. Porque eu acho que a Made tava enrolando, porque ela queria esperar o fandom crescer um pouquinho, sendo que mais gente entra no fandom, incluindo crianças pequenas. Então acho que ela vai ter que fazer esse beijo rolar de qualquer maneira. E assim, eu tô muito ansiosa. Eu espero que seja exatamente do jeito que eu falei. Assim, eu acho que eu falei com a Made uma vez, e no Notepad, porque ela me segue no Notepad, gente, a Made me notou no Notepad, eu tô toda feliz, fiquei toda feliz naquele dia. Mas enfim, eu falei pra Made algumas ideias, assim, sobre a Amorphio, e ela falou que talvez essas ideias que eu dei sejam colocadas em ADPD5, então eu tô muito ansiosa. Tipo assim, ia ser muito legal se a Made tivesse usado minhas ideias pra fazer isso em ADPD5. Enfim, eu acho que sobre o Diário de Aprendiz da Estrada 5 é isso que eu tenho a dizer. E também eu acho que a DPD5 vai aprofundar a lore da Coral, porque no futuro ela era uma pessoa boa, então a gente tem que saber se ela teve essa redenção, como ela teve, se ela realmente é essa garota chata, insuportável, ou se ela vai melhorar depois que alguma coisa acontecer. Mas enfim, eu tô muito ansiosa pra esses novos lançamentos. E agora eu vou falar a minha listinha de personagens que merecem ter um livro próprio nessa nova saga. Primeiramente, a Lila. Olha, a Lila é uma das personagens que mais merece ter um livro próprio. Um guia de animais mágicos da Lila, talvez. Mas a gente precisa de um livro da Lila, porque mesmo que ela tenha até muito aprofundamento, eu acho que ela não tem aprofundamento suficiente. E seria legal esse tipo, se ela deixasse de ser só a melhor amiga da Mora e realmente virasse uma personagem, tipo, nossa, essa é a Lila. E não Lila, a melhor amiga da Mora. É só a Lila, tá ligado? Enfim, eu acho, onde esse poderia se passar? Talvez eu acho que lá mesmo no centro de Florentia, já que a Lila mora lá e tal. E aí, esse livro provavelmente seria co-protagonizado com o Léo. E talvez com o Nautilus um pouquinho, aí ele aparecesse bastante. Outro personagem que realmente merece livro próprio é o Léo. Sinceramente, o Léo é um dos personagens mais interessantes desse fandom, dessa saga, assim. E eu acho que ele merece um livro próprio. Seria, tipo, o caderno, o diário de investigações secretas sobre Florentia do Léo. Ia ser muito legal. E também eu acho que ia ser co-protagonizado pelo Nautilus e pela Lila. Eu acho que eles iam aparecer bastante. E eu acho que a Laélia também poderia ganhar mais aprofundamento nesses livros da Lila e do Léo, né? Assim, tô muito ansiosa pra talvez a gente colocar livros deles, né? Outro personagem que eu acho que merece ter um livro próprio é o Cory. Assim, vocês podem não me julgar, porque o Cory é assim, o meu protegido, o meu bebezinho. Mas enfim, eu acho que o Cory merece muito aprofundamento, porque querendo ou não, ele não tem quase nada de aprofundamento. E assim, eu acho que seria muito legal um livro protagonizado pelo Cory e talvez pelo Caspian mesmo, ele sendo muito insuportável. Mas enfim, ia se passar em Lantana, já que é a região dos elfos e eles dois são os elfos. Eu acho que seria legal mostrar um pouco mais da vida do Cory. E talvez até mostrar, talvez se ele fosse fã do programa da Lila, o maior fã do programa da Lila, e tivesse um crush secreto nela. Cara, isso ia ficar muito legal. Igual as minhas fanfics, gente. Ia ficar muito legal se o Cory fosse o maior fã, assim, da Lila. Ia ser muito massa depois ver ele conhecendo ela em DPD4, né? E aí, outro personagem que merece ter sua história contada é a Rainha Noturna. Essa diva precisa de um livro só dela. E também ia ter bastante cenas da Stena e do Aidon ali e do Orion. Gente, eu preciso saber mais sobre o Orion, cara. Ele morreu, mas tipo, a gente precisa saber mais sobre o Orion. Como ele e a Pandora se conheceram, o que aconteceu entre a Pandora e o Aidon pra eles terem se separado e depois a Pandora ter ficado com o Orion e a Stena com o Aidon. Quero muito saber disso. Quero muito ter mais aprofundamento da história da Pandora e da Stena, das crianças. Eu acho que seria muito incrível
se tivesse um livro contando como foi a infância, a adolescência e talvez o início da vida adulta delas. Ia ser muito incrível. E assim, talvez um livro até da própria Stena ia ser legal. Talvez dividir os povos. Tipo, uma parte era contada pela perspectiva da Rainha Noturna, outra da Rainha Stena. Assim, ia ser muito legal. Outro personagem que eu acho que merece ter o próprio livro é a Edwina. Ok, vocês provavelmente vão me julgar nessa, mas é porque mesmo a Edwina sendo essa véia sapa amassada, eu não vou continuar xingando ela porque senão eu vou começar a utilizar palavras feias. Mas enfim, eu acho que a Edwina merece ter a história dela contada, tipo, por que ela é desse jeito, ou por que ela é malvada. Porque até onde a gente sabe, a mãe dela, que é a princesa Leonor, ela era um doce de pessoa. Então o que aconteceu pra a Edwina ter ficado malvada, ser essa véia amargurada que ela é, e ter feito tudo isso com todos os personagens? Eu realmente quero saber o que aconteceu pra Edwina ter sido desse jeito. Ela nasceu uma pessoa boa, ela sempre foi ruim. Esse é algo que eu quero saber, assim. A origem da Edwina seria legal. Me julguem, tá? Eu ainda não gosto da Edwina. Outra personagem que eu acho que talvez deveria ter um livro próprio é a Perséfone. Eu sei, aquela cobra, ela é horrível, manipuladora, e a Edwina Júnior, só que 10 vezes pior. Só que eu também queria saber um pouco da história de origem da Perséfone. Assim, eu acho que os vilões, eu queria saber a história de origem dos vilões. Eita, minha caneta caiu. Mas enfim, eu realmente quero saber mais sobre a história de origem dos vilões e por que eles são vilões assim. Isso inclui o Aidon e a Laelia. Queremos livro dele. Eu quero livro de todos os personagens. Assim, queremos livros de todos os personagens. Aí, deixa eu pensar. Queremos talvez um livro da Flora, gente. A Flora mais que merece ter o próprio diário, porque ela é uma fofa, uma diva, e ela merece, assim, ter o diário dela. E, assim, ter as coisinhas dela. Ia ser muito legal um diário da Flora, contando a história da Rosalina, mostrando o Arthur, todas as coisas aí de Florentia. Ia ser muito incrível se isso acontecesse e a Flora tivesse, assim, o próprio diário dela. Enfim, eu acho que esses são os personagens assim que mais merecem ter um livro próprio. E é isso. Basicamente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal pra eu continuar produzindo mais conteúdo sobre Princesa Desastrada. E talvez futuramente eu mostre algumas coisas do meu livro que eu estou escrevendo, né? Assim, vamos esperar. Em breve eu vou postar um vídeo falando algumas coisas sobre o meu livro, sobre o que eu pretendo transformar na minha própria saga. Eu sei que é bem ousado o fato de eu ter 12 anos e querer escrever uma saga. Mas assim, eu acho que eu consigo escrever tão bem quanto um adulto. Porque pensa comigo, quantas histórias incríveis nunca foram publicadas ou nunca chegaram a ser sequer lidas, justamente porque foram escritas por adolescentes que foram subestimados ou que nem acreditavam em si mesmos por conta disso, por medo de serem subestimados. Então, eu realmente quero transformar isso em realidade ainda e talvez ser uma escritora publicada antes mesmo de virar adulta. Então, vamos esperar pra ver eu terminar o meu livro. E talvez, se tiver alguma editora interessada, talvez alguém que queira ilustrar o meu livro, porque eu quero que seja um livro ilustrado. Assim, é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal de novo. E esse foi o vídeo, até o próximo. Tchauzinho, amo vocês!